Bom, queridos, vamos lá estudar o Novo Testamento. Vamos estudar começando de Mateus, porque por ordem de assunto a Bíblia está agrupada desse jeito. Começando de Mateus. Mas a Bíblia, ela não foi escrita, ou seja, agrupada. Ela não foi organizada por ordem cronológica. Isso é muito importante a gente saber logo de cara. Porque quem tem que saber que a Bíblia não foi organizada de ordem cronológica. Vocês sabem como é que foi? Qual o nome que se dá isso? Ela foi organizada por ordem de assunto. E não por ordem cronológica. Isso é muito importante. Se você puder escrever no cantinho aí, isso é importante. Porque não foi escrita por ordem cronológica. Ela é escrita não, não foi organizada por ordem cronológica. Ela foi organizada por ordem de assuntos. Viu lá? Pessoal aí que vai usar esse vídeo para as aulas que nós vamos dar online, vai ser muito importante isso que eu estou falando aqui. Porque tem gente que ele acha que a Bíblia ela foi agrupada por essa ordem. Cronologicamente, Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Mas por que está na frente? Me responda aí, quem pode me dizer? Por que está na frente, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus? Porque conta a história do nascimento de Jesus e do Evangelho e da igreja. Então Mateus foi colocado na frente do Novo Testamento por isso. Mas na verdade Mateus não foi escrito primeiro. Você sabe quantos anos foi que Mateus foi escrito depois de Cristo? Vamos ver aqui. De 60 a 65 depois de Cristo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo já tinha escrito quase todas as epístolas. 50? 50? Tá aqui, né? Cadê? Ah, eu tô... De 50 a 75. Mateus. Mateus. Eu tô lendo de Marcos? 65 a 70 é Marcos. Ah, tá. Obrigado aqui pela... Então, 50 e poucos anos depois, foi escrito o livro de Mateus. No caso, o Paulo, o apóstolo, foi o primeiro escritor. Vamos falar aqui um pouquinho disso aqui? Cerca de 50 a 75 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. O autor, embora este evangelho não identifique seu autor, a antiga tradição da igreja o atribui a Mateus, o apóstolo e antigo cobrador de impostos. Pouco se sabe sobre ele, além do nome e da ocupação. A tradição diz que, os 15 anos após a ressurreição de Jesus, ele pregou na Palestina e depois conduziu campanhas missionárias em outras nações. Então, o autor do livro de Mateus, o próprio nome já diz, Mateus. E 50 a 75 depois de Cristo foi quando Mateus escreveu o livro. É interessante que tem gente que imagina que Jesus foi fazendo milagre, foi ensinando, e o Mateus, ou Lucas, e Marcos e João foram atrás escrevendo o que Jesus fazia. Essa é a ideia que as pessoas pensam, né? Ah, escreve aí que eu vou fazer um milagre agora. Né? Olha, eu vou ensinar um negócio agora, você escreve aí, Mateus. Não foi nada disso. Ninguém escrevia nada, ninguém falava nada, só via, só observava. Porque não tinha essa preocupação de escrever. Não tinha essa preocupação de anotar os milagres, os ensinamentos, tudo que Jesus fazia. O Mateus ele foi escrever depois que aconteceu os milagres, os ensinamentos. E vamos ver a data aqui, é porque eu falei 60 e 65, porque é uma data
mais próxima. Evidências externas. Como citações na literatura cristã do primeiro século, testemunham desde cedo a existência do uso de Mateus. Líderes da igreja do segundo e terceiro século geralmente concordavam que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, e várias declarações em seus escritos indicam uma data entre 60 e 65. Entendeu? Mas a gente prefere colocar 50 a 75 para poder não ter uma... para poder ser mais preciso, né? Porque pode estar variado, né? Porque a gente não pode ter uma data assim precisa, tá certo? Então Mateus, ele foi o primeiro, entre os 4 evangelhos, ele foi o primeiro a escrever. Entre os 4. Aí a gente pode colocar isso entre os 4. Não que ele foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Ele não foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Tá? Vamos falar do conteúdo? O objetivo de Mateus é evidente na estrutura deste livro. É que agrupa os ensinamentos e atos de Jesus em 5 partes. Esse tipo de estrutura comum ao judaísmo pode revelar o objetivo de Mateus em mostrar Jesus como cumprimento da lei. E cada divisão determina ou termina com uma fórmula como concluindo Jesus esse discurso. Quer dizer, Mateus sempre falava essa palavra. Concluindo Jesus esse discurso, então ele tinha uma forma peculiar de escrever. Né? É igual você quando vai pregar, né? Tem gente que termina a mensagem de uma maneira, o outro termina de outra. E eu conheço gente que não sabe nem terminar. Né? Ele começa, mas ele não sabe dar o final da mensagem. Ele não sabe fazer a conclusão. Ele se perde na conclusão. Então, o conteúdo de Mateus é isso. Então ele dividiu em partes e Mateus mostra que Jesus é o Messias ao relacioná-los às promessas feitas a Abraão e Davi. O nascimento de Jesus salienta o tema do cumprimento e retrata a realeza de Jesus e sublinha a importância dele para os gentios. Então Mateus, ele é o único, inclusive, que dá detalhe do nascimento de Jesus, né? A genealogia, inclusive, se você for observar lá, Mateus, ele dá esses pormenores que os outros evangelhos não dão, porque cada um tem um objetivo. Eles falam praticamente das mesmas coisas de maneira diferente. Tá certo? Então, por isso que numa aula eu gosto sempre de ouvir 2 tipos de professores. Quando eu estou estudando na internet, eu vejo um professor falando de um assunto. Mas eu quero ver o outro falando do mesmo assunto, para ver qual é a linha e como é o estilo daquela outra pessoa. Entendeu? Então isso é muito importante. Cristo revelado no Evangelho, Jesus normalmente faz alusão a si mesmo como Filho do Homem, uma referência velada ao seu caráter messiânico. Porque quando você vê Jesus como sendo revelado como Filho do Homem, tá? E tem gente que confunde isso. A gente estava falando essa questão de tem gente que não acredita que Jesus é Deus, né? Por causa dessas palavras. Jesus, Filho do Homem. Aí a pessoa acha que ele é filho do homem mesmo, naturalmente. Mas Jesus não é filho do homem, Jesus é filho de Deus. E ser chamado filho de Deus é algo assim muito magnífico. Entendeu como é que é? Então a gente tem que entender isso. Mas vamos pular essa parte aqui, porque a aula ela é o Novo Testamento inteiro, a gente vai ter que fazer isso em uma única aula de hoje, né? O Espírito Santo em ação.
A atividade do Espírito Santo é evidente em cada fase e ministério de Jesus. Foi por meio do poder do Espírito que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Aí nós vamos ver isso em Mateus capítulo 1, de 18 ao 20. O que o anjo falou para Maria? Né? Que o Espírito descerá sobre ti, né? O Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te iluminará. Quer dizer, então a obra, a geração, a gestação de Jesus foi feita pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo que Jesus veio do céu. Maria foi só um veículo para trazer Jesus ao mundo. Porque Jesus não foi feito de uma substância humana. Embora a Bíblia fala que ele é 100% homem, 100% Deus, porque ele tinha carne humana, natureza humana, mas Jesus ele tem uma diferença da gente. Porque nós fomos feitos de uma relação entre homem e mulher. E Jesus só foi só por uma mulher, não teve homem na jogada. Entendeu, Guangué? Então, foi por obra e graça do Espírito Santo. E quando Jesus foi batizado? Quando Jesus foi batizado nas águas? Antes de Jesus começar seu ministério, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. E foi conduzido ao deserto também pelo Espírito Santo. Né? Então, a vida de Jesus foi conduzida toda pelo Espírito Santo. E Mateus tem a preocupação de falar sobre o Espírito Santo. Ele fala muito do Espírito Santo. Ele fala muito dessa condução de Jesus no Espírito Santo. Amém? Vamos pular. Vamos chegar em Marcos agora. Marcos. O autor, Marcos mesmo. A data, mais ou menos essa. 65 a 70 depois de Cristo, a data que o autor escreveu. Agora você pensa bem, vamos supor que Marcos ou Mateus, ele tinha mais ou menos 25 anos. Mais ou menos isso. Quando Jesus estava aqui e eles tinham mais ou menos essa data. Quantos anos eles tinham, então? Eu estou falando mais ou menos. Quando eles escreveram? Quase 90. Eles já estavam velhos já. E quase que se eles não escrevessem essas informações iam se perder. Não é? Elas iam se perder. Mas o Espírito Santo inspirou eles a escreverem. Tá? O que tinha acontecido. Até porque eles não escreveram porque eles simplesmente foram tocados pelo Espírito Santo, também foram, mas alguém que viveu na época deles, como por exemplo Paulo, ele foi, Lucas, por exemplo, né, que depois você vai ver que Lucas teve um outro contexto, perguntavam um para o outro, e aí, você viveu com Jesus lá? Como é que era isso? Como é que foi? Então essa curiosidade fez eles terem a necessidade de escrever alguma coisa. Porque as pessoas perguntavam. É a mesma coisa, a pessoa faz uma biografia de alguém. Quem melhor fazer a biografia de alguém do que aquele que conviveu com aquela pessoa? Não é verdade, irmão? Quer dizer, então, a melhor biografia de alguém é quando eu vivi com aquela pessoa, eu convivi com ela, eu comi com ela, eu dormi com ela, eu tive um relacionamento de amizade com aquela pessoa. Então eu conheço os pormenores da vida dela. Então, mesmo que o Evangelho de Marcos seja anônimo, a antiga tradição é unânime em dizer que o autor foi João Marcos. João Marcos, ele era... inclusive, quando Pedro foi preso, não sei se você sabe disso, a oração, quando foi feita, foi na casa da mãe do João Marcos.
lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso. E sabe aquela oração que estava sendo feita na casa, que Pedro foi liberto da prisão e ele chegou lá e bateu na porta? Aquela casa era a casa da mãe de João Marcos. A Bíblia só chama de Marcos, mas o nome dele era João Marcos. Seguidor próximo de Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, e companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. O João Marcos, diferente de Mateus, ele era um cara mais jovem. Tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Isso, né? Ele era mais jovem do que Mateus, por exemplo. Mateus já devia ter 25, para mais ou menos quase. O mais velho da turma era Pedro. Pedro era o mais velho. Mas o João Marcos era o mais novo. Era aquele que deitava a cabeça. Aliás, não é João Marcos, era João que fazia isso. Mas o João Marcos, o Marcos, era um dos mais novos, junto com o João. Ele devia ter uns 16, 17 anos. Mais ou menos essa faixa etária da vida dele. Tá ok? E depois ele também foi ser companheiro de Paulo. Agora, para você ter uma ideia, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele era um adolescente quando Jesus foi crucificado. Ele já existia. Tem gente que acha que Paulo nasceu depois. Não. Paulo já existia. Ele era mais ou menos um jovem, um adolescente, que já andava por ali, que já estava fazendo curso com Gamaliel, essa coisa toda, né? E virou um cara muito influente depois. Então, o João Marcos, ele foi o autor do livro de Marcos, tá? E vamos caminhar. Data. Os fundadores da igreja declaram que o Evangelho de Marcos foi escrito depois da morte de Pedro, que aconteceu durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 67, a gente fala que é sempre 70, né? Depois de Cristo. O Evangelho em si, especialmente o capítulo 13, indica ter sido escrito antes da destruição do templo no ano 70. A maior parte das evidências sustenta uma data entre 65 e 70 depois de Cristo. Então, assim que Pedro morreu, o João Marcos resolveu escrever o livro de Marcos. Tá? Antigamente as Bíblias estavam escritas assim, né? São Marcos, São Mateus, né? Hoje nem vem mais, né? São João. Tem essa sua, tá escrita assim, Luiz? Tem São isso, São aquilo, São Mateus. São Mateus, São... Não, você fica muito falando. Tá não, né? Tem uma dessa aqui também. Mas tem, né? Tem algum amigo que tem. Tem uma dessa antigona. Aí vem a São, né? E aí até o pessoal na igreja pregava. Vamos ler o livro de São Mateus. Você lembra disso? Não, vocês estão nesse tempo? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. São Mateus. São Lucas. São Lucas. Né? A gente hoje nem fala mais esse São, né? Porque também tem uma origem católica, né? Porque, São é santo. mas é porque vem daquela tradição católica que chamava São Paulo, São Pedro, né? São Judas. Eu acho que são santos. Embora são santos, né? Eram santos enquanto viviam aqui, né? Isso. Não são santos hoje, né? Morreram. Santos somos nós, estamos vivos agora. Né? Então, contexto histórico. Em 64 depois de Cristo, Nero acusou a comunidade cristã de colocar fogo em Roma. E por esse motivo atingiu uma temerosa perseguição na qual Paulo e Pedro morreram. E em meio a uma igreja perseguida, vivendo constantemente sob ameaça e morte,
o evangelista Marcos escreveu suas boas novas. Então você vê que nesse período de tanto conflito, de guerra, de morte, porque a ideia era matar os principais apóstolos, né? Os caras que botavam terror, vamos dizer assim, no evangelho, assim, para povoar o evangelho, a palavra de Deus com o evangelho, aliás, o mundo com o evangelho. Então a ideia era matar esses caras. Vamos acabar com a vida dele, vamos matar todo mundo. Mas sempre surgia alguém com uma visão de levar a palavra para outras pessoas que não conheciam o evangelho. Entendeu? Conteúdo. Marcos estrutura seu evangelho em torno de vários movimentos geográficos de Jesus, que chega ao clímax da sua morte e ressurreição subsequente após a introdução de Marcos 1, de 1 a 13. Marcos narra o ministério público de Jesus na Galileia, Judéia, culminando na paixão e ressurreição de Jesus. Então, o Marcos é um pouco geográfico. Ele dá detalhe da onde foi, da onde Jesus foi, da onde Jesus estava. Né? Por isso que não dá. Porque tem gente que quando lê o Evangelho, lê o Mateus. Ah, eu já conheço o Evangelho, já li Mateus. Mas Mateus tem um objetivo. Marcos tem outro objetivo. Lucas tem outro objetivo. Cada evangelho tem o seu objetivo. E por isso que tem que ler todos eles. Entendeu? A maneira que um conta uma história não é a maneira que o outro conta. Cristo é revelado. Este livro não é uma biografia, mas uma história concisa da redenção obtida mediante o trabalho expiatório de Cristo. Marcos mostra as reivindicações messiânicas de Jesus, enfatizando sua autoridade como mestre e a sua autoridade sobre Satanás e os espíritos malignos. Então ele dá ênfase na questão de Jesus expulsar demônios, curar pessoas, entendeu? Libertar pessoas. Ele dá mais ênfase a isso, esses milagres de Cristo. Ok? Vou pular aqui sobre o Espírito em Ação. Livro de Lucas. Autor Lucas, data cerca de 59 a 75 depois de Cristo. Autor, tanto o estilo quanto a linguagem oferece evidências convincentes de que a mesma pessoa escreveu Lucas e Atos. Todo teólogo, estudante de teologia, tem que saber que o autor de Atos foi Lucas, que tem gente que não consegue ver isso. Aprendeu de Paulo. Oi? Aprendeu de Paulo. Exato. Então, o primeiro tratado, lá quando ele fala em Atos, ele está fazendo referência ao livro dele. Atos 1, versículo 1, está escrito: quando eu escrevi o primeiro tratado, em Atos 1, 1. Qual foi o primeiro tratado? O outro livro que ele escreveu. O primeiro tratado foi Lucas, que o livro leva o nome dele. Tá certo? É, então, provavelmente, uma referência ao terceiro evangelho, como primeiro de uma série de 2 volumes. Então, na verdade, o Atos poderia estar escrito Lucas 2, por exemplo. Foi 2 volumes. Ele escreveu o primeiro, que foi o livro de Lucas, e depois escreveu Atos. Como poderia ser chamado o livro de Atos? Lucas 2, né? Um exemplo. 2ª edição. Mas foi chamado de Atos dos Apóstolos. O autor é o mesmo. Então isso é muito interessante. Ele faz referência ao primeiro tratado, que é o primeiro livro. E o fato de o escrito dedicar ambos os livros a Teófilo também demonstra solidariedade a uma
autoria comum. Quer dizer, o Lucas não escreveu para um grupo de pessoas. O Lucas escreveu por uma pessoa só. O nome dele é Teófilo. Isso é muito importante a gente saber. Viu? O que ele fala lá no versículo 1 de Atos? Desde quando eu escrevi o meu primeiro tratado, ó estimado Teófilo. Ele devia ser um cara importante. Esse Teófilo. Vê lá, vê se está assim que eu falei na Bíblia. Né? Em Atos 1, versículo 1. Ele fala desse jeito. Ele fala, ele dá uma ênfase a essa pessoa. Então, Teófilo não era uma pessoa qualquer que ele estava escrevendo. Teófilo era uma pessoa estimada. No livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começa dizendo, ele escreveu o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo. Isso, é. Vamos ver se na outra versão ele fala, ele dá uma ênfase a essa pessoa. Vamos ver. Tá como? Tá atualizado. Ele fala só Teófilo? Ó Teófilo, só. Nessa minha ali. Atos 1. Ele fala Teó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que fala. Eu li em uma versão que ele fala tipo excelentíssimo ou alguma coisa relacionada à importância de Teófilo. No Novo Testamento, Nova Linguagem, fala prezado Teófilo. Ah, é isso aí então. É mais ou menos isso aí. Isso é nova versão linguagem de hoje. Então, prezado, né? Isso mesmo. Prezado Teófilo. O primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Então, quer dizer, qual foi o primeiro livro que ele escreveu? O de Lucas. E ele escreveu por mesma pessoa, por Teófilo. Agora, esse livro de Lucas serviu para todo mundo, né? Serve para nós, serve para contextualizar a história, mas foi escrito para uma única pessoa. Isso é um ponto muito importante a gente ter a observar. Visto que a tradição de igreja atribui com unanimidade essas duas obras a Lucas, o médico, um companheiro próximo de Paulo, tem referência aqui, muito próximo de Paulo, e como as evidências internas sustentam esse ponto de vista, não há motivo para contestar a autoria de Lucas. Então, se tem alguém que contesta, não foi Lucas não sei o que, não tem jeito. Tudo indica que foi Lucas. Amém? A data, os eruditos admitem que Lucas usou o Evangelho de Marcos como fonte para escrever seu primeiro relato. Datam Lucas por volta de 70 depois de Cristo. Outros, entretanto, salientam que Lucas escreveu antes de Atos, que ele escreveu durante o primeiro encarceramento de Paulo pelos romanos, cerca de 63 depois de Cristo. E como Lucas estava na Cesareia de Filipos durante 2 anos em que Paulo ficou preso lá. Então o que a gente vai entender? Que o Lucas pegou algumas informações do livro de quem? De Marcos. Que na verdade o Lucas não era uma pessoa que andava com Jesus, diferente desses caras, dos outros, entendeu? Então vamos supor, Lucas não foi um discípulo, ele não fazia parte dos 12, ele não andava constantemente com Jesus igual Mateus, igual Marcos, tá certo? Então ele tinha que pegar algumas informações, porque ele não viveu, ele não olhou, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Ele teve que pegar algumas informações com os outros apóstolos. Entendeu? Deu para entender até agora?
Conteúdo. Uma característica distinta do Evangelho de Lucas é a sua ênfase na universalidade da mensagem cristã. Do cântico de Simeão, louvando Jesus como luz para as nações, ao comissionamento do Senhor ressuscitado para que se pregasse em todas as nações. Lucas realça o fato de que Jesus não é apenas o libertador dos judeus, mas também o salvador do mundo. Viu que coisa importante? Aí a gente vai ver aqui Cristo revelado, o Espírito Santo em ação, mas isso eu queria que você, para a gente caminhar, não pode ficar parado muita. Esse nosso estilo de aula aqui nos obriga a não ficar muito parado num contexto só. Atos dos Apóstolos. Não, João. Que Atos? Agora é João. João. Apóstolo João, cerca de 85 depois de Cristo. João já estava velhinho. O João era também um bem idoso. A antiga tradição da igreja atribui o quarto evangelho a João, o discípulo a quem Jesus amava. Eu estava confundindo lá com o Mar, mas é o João que Jesus amava. Por incrível que pareça, o João era um dos mais novos, né? Mas quando ele escreveu o livro, o João, ele estava velhinho. Igual quando ele escreveu o Apocalipse. Porque esse João aqui é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Tá? A gente tem que entender isso. A antiga, aí nós vamos ver. Se a gente for ler o texto, vamos chegar a essa conclusão. Que pertencia ao círculo íntimo dos seguidores de Jesus. De acordo com os escritores cristãos do século I, João mudou-se para Éfeso, provavelmente durante a Guerra Judaica de 65 a 70, onde continuou seu ministério. Data. A mesma tradição que localiza João em Éfeso, sugere que ele escreveu o seu evangelho na última parte do século I. E na falta de provas substanciais, do contrário, a maioria dos eruditos aceitam esta tradição. Tá certo? Conteúdo. Enquanto era bem provável que João conhecesse as narrativas dos outros evangelhos, dos outros 3 evangelhos, ele escolheu não seguir a sequência cronológica de eventos dos mesmos como uma ordem típica, ou tópica melhor. Quer dizer, ele sabia como é que o estilo dos outros, mas escolheu não seguir, falar do nascimento, né, daquela ordem cronológica todinha. Ele começa o seu livro como? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele preferiu falar da deidade, da divindade de Cristo. O João, ele fala dessa. Então, o livro melhor para se falar da divindade de Jesus é o livro de João, para estudar a divindade de Jesus. Ok? Então, ele diz o seguinte: nesse caso, eles podem ter usado as tradições literárias comuns ou orais, o esquema amplo é o mesmo. E alguns acontecimentos, em particular do ministério de Jesus, são comuns a todos os 4 livros. Algumas das diferenças distintas são: primeiro, ao invés das parábolas familiares, João tem discursos extensos. Ele não usa as parábolas. Mateus usa parábola, Marcos usa parábola, Lucas também, mas João não usa parábola. Em segundo lugar, em lugar dos muitos milagres e curas dos sinóticos,
João usa 7 milagres cuidadosamente escolhidos a dedo, que servem como sinais. Terceiro lugar, o ministério de Jesus gira em torno das 3 festas de Páscoa, ao invés de uma, conforme citado nos sinóticos. Tá? Os ditos eu sou são unicamente joaninos, quer dizer, Jesus fala eu sou. Foi João que falou isso. João que fala isso. Escreveu dessa forma. Tá bom? Vamos para o livro de Atos. E eu acho que a gente pode dar um intervalo, né? Depois desse livro de Atos. Pode sim. Não pode? Então vamos lá. Atos, historicamente, nós já falamos que foi Lucas. Quando a gente fala de livro de Lucas, obrigatoriamente temos que falar do livro de Atos. O livro de Atos não menciona especificamente seu autor, mas muitos apontam para Lucas, o médico amado. Se a gente for ler lá em Colossenses 4,14, o autor é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Vamos dar uma conferidinha nesse texto aí, que é importante? Isso aqui é muito sério, gente. Por isso, gente, a gente tem que entender o seguinte: fatos são fatos, teologia é teologia, não tem esse negócio de mudar a teologia. É igual ciência, é igual matemática. Tem gente que ele vive querendo mudar as coisas. E a teologia, você não tem... O que está escrito aí? Lê para mim. Lucas, o nosso querido médico e irmão Demas mandam saudações. Quer dizer, então, está comprovado, não só nesse texto, que Lucas era médico. Tá? A especialidade dele era medicina. Vamos ver data. Lucas conta a história da igreja antiga dentro da estrutura de detalhes geográficos. Ele igual lá no livro de Lucas, ele dá muito detalhe geográfico, então ele, em Atos também ele fala o local, fala Filipos, né? Quando Porta Formosa, ele dá o nome dos lugares. Eu acho isso muito interessante. Você, quando contar um fato, você dá nome geográfico para o negócio. Políticos históricos que podem encaixar-se apenas no século I. Portanto, por causa desses fatos, e porque o livro não registra a morte de Paulo, apesar de deixá-lo aprisionado em Roma, pode-se datar a redação de Atos como próxima à prisão do apóstolo àquela cidade, por volta de 62 depois de Cristo. Vamos lá para o conteúdo. Atos é uma sequência da vida de Cristo nos evangelhos, registrando a disseminação da cristandade de Jerusalém a Roma. É a iniciação da grande comissão de Jesus para formar discípulos de todas as nações. É o que está escrito lá em Mateus. É a chave do livro. Esse versículo prediz o derramamento do Espírito Santo e seu poderoso testemunho. Atos registrou vários exemplos da declaração apostólica do livro de Jesus. E o modelo é uniforme. Em primeiro lugar, Jesus é apresentado como uma figura histórica. Segundo a morte de Jesus, em seguida a morte de Jesus, é atribuída igualmente à crucificação do homem e ao objetivo de Deus. Por outro lado, os judeus o haviam crucificado por mãos de injustos. Tá bom? Então vamos parar aqui no livro de Atos. Na próxima sessão nós vamos falar sobre Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tal. Amém? Então vamos fazer um lanchinho aí, um intervalo.
Depois a gente volta.